Violência doméstica. Lei Maria da Penha. Hoje, o São José News vai estar falando exatamente sobre isso. O que é considerado violência doméstica, até onde a Polícia Militar e a nova Patrulha Maria da Penha pode fazer num socorro às vítimas de violência doméstica. Estamos aqui no DPO de São José do Vale do Rio Preto e vamos conversar daqui a pouquinho com o B. Costa, que é o responsável aqui na cidade pela Lei Maria da Penha. Daqui a pouquinho no São José News. Como nós falamos, hoje estamos aqui no DPO de São José do Vale do Rio Preto, onde vamos falar sobre violência doméstica, né? Algo que assola o nosso país, aliás, o mundo inteiro vive essa triste realidade, né? Principalmente a violência contra a mulher. Hoje vamos falar um pouquinho sobre esse tema que é tão falado no país inteiro. E hoje vamos conversar com o B. Costa, que é o responsável aqui em São José, um dos responsáveis pela Patrulha Maria da Penha. B. Costa, obrigado pelo carinho de receber o São José News aqui no DPO, para falarmos de uma realidade que é vivida todos os dias, a todo momento a gente ouve falar de violência doméstica, né? A mulher hoje, ela tem a sua independência, ela tem uma certa liberdade, mas continua sendo oprimida, principalmente pelos companheiros, né? Marido, namorado, noivo, enfim. Eu não sei se você tem em mãos uma estatística da violência doméstica aqui em São José. Você tem isso para falar para a gente? Bom dia, Tony. Bom dia, ouvintes, telespectadores. Estou aqui com o Sargento Amaral. É uma honra a gente poder divulgar o nosso trabalho num assunto tão importante. Somos da Patrulha Maria da Penha e esses dados a gente tem em vários sites que disponibilizam esses dados. Na Secretaria da Mulher a gente tem mais os dados de Teresópolis. Aqui em São José os dados ainda são meio tímidos ainda, mas a gente já está fazendo vai levantar essa estatística para poder passar na próxima entrevista. Infelizmente, o lugar que a mulher para se sentir mais segura não se sente, que é na sua casa. Muitas mulheres são agredidas por filhos, por marido, por namorado, e vemos direto que o Brasil até é muito avançado em relação a outros países. Temos a Lei Maria da Penha, que muitos países de primeiro mundo não têm. Então, aqui a gente está um passo à frente de muitos lugares chamados de primeiro mundo. A gente sabe que, eu te perguntei sobre as estatísticas, mas a gente sabe que muita mulher ainda se mantém calada, né? Ela sofre as agressões, aquela violência que nem sempre é só a violência física, né? Tem a violência moral, enfim, são várias violências que a mulher sofre diariamente e às vezes por medo de ficar sozinha, por não ter, de repente, condições de cuidar dos filhos ou de se manter, e até mesmo acreditando na mudança do companheiro, ela se mantém calada. Esse é o maior erro das mulheres, no caso, vítimas de agressões? Existe uma falta de cultura em relação à violência doméstica. Nós temos um projeto de iniciar a contenção à violência doméstica desde as crianças, de fazer um trabalho nas escolas, né? O Sargento Amaral trabalha no ProERD, que a polícia entendeu como é importante ensinar as crianças. O Sargento Amaral deu uma larga experiência em relação às drogas, e a polícia entendeu que tem que ir lá nas criancinhas para ensinar desde pequeno. Então, é um nosso projeto também, no futuro, ensinar sobre violência doméstica às crianças. Aqui em São José, por ser cidade interior, como Teresópolis também existe muita subnotificação. Muitas mulheres não sabem nem o que é uma agressão. Muitas mulheres vivem dentro de casa. Infelizmente, a mulher não tem apoio de ninguém. Às vezes, ela fala para a própria mãe que apanha do marido. A mãe fala assim: eu apanhei a vida inteira do seu pai, nunca denunciei. E como é que essa mulher hoje vai denunciar? Se na casa dela não tem apoio. Às vezes não tem um salário, às vezes ela não estudou. E nós vemos que muitas das mulheres não querem que seu marido seja preso, que elas amam, mas elas não querem sofrer violência.
Então, às vezes a gente olha uma vizinha que apanhou 5, 6 vezes do marido e fala, nossa, ela deve gostar de apanhar. Não é verdade, mulher nenhuma gosta de apanhar. Mas a mulher às vezes tem que criar os filhos. Ela não vai deixar o filho dela passando fome. Então ela prefere apanhar em casa e criar os filhos. Porque é muito triste você ver uma pessoa passar por uma situação dessa e se manter forte. Então eu acredito que o que a gente acha que é a maior fraqueza da mulher, não é. É a maior força dela aguentar essa violência em prol dos filhos, em prol de melhor para o futuro. Que às vezes se ela se separar, o cara é ele que mantém o lar, né? O que ela vai fazer da vida dela? Como é que os filhos dela vão comer? Então, essas subnotificações, a gente tenta cada vez mais. O nosso 90 funciona muito bem. Aí o Disque Denúncia. Um vizinho sabe que a mulher está apanhando, liga pra gente. A gente chega até a casa, conversa. A princípio a mulher fala, não chamei a polícia, nada. Mas em conversa a gente consegue extrair dela o mínimo que seja para chegar até o agressor e ir até a delegacia, fazer um registro de ocorrência que ele vai ser chamado. Nesse caso, Bia Costa, mesmo a vítima não fazendo a denúncia, mas um vizinho, um parente, alguém fazendo essa denúncia, até onde a polícia pode agir nesse caso? Mesmo sem uma denúncia da vítima, mas uma denúncia de outras pessoas. A polícia pode agir nesse caso? Existem os crimes que são público incondicionado, ação pública incondicionada. Tipo assim, homicídio. Se você matar alguém, independente da pessoa querer morrer, no caso da eutanásia, que a gente conhece bem, o cara fala assim, eu estou doente, eu quero morrer, alguém o auxilia aquela morte, facilita aquela morte. Isso é crime no nosso país. Porque é um crime público incondicionado. Existem os crimes são públicos, são privados, depende é um condicionado à denúncia da pessoa. A lesão corporal é pública, mas é condicionada. É uma ação condicionada. Você depende que a pessoa vá até a delegacia e fale, eu apanhei de fulano. Por quê? Você vê uma luta de boxe, existe lesão corporal numa luta de boxe. Um está lesionando o outro, mas é uma lesão consentida. É um esporte, no caso. Mas existem lesões corporais. Você vai ao barbeiro, é uma lesão corporal, ele está cortando teu cabelo. Né? As pessoas, antigamente tinha um furto de cabelo. A mulher estava passando na rua, o cara passava um canivete no cabelo dela e vendia o cabelo. Isso é um crime, era uma lesão corporal. Mas então é só para explicar como lesão corporal depende é um crime que depende de denúncia. A mulher que apanhou do marido, ela vai à delegacia, faz um registro de ocorrência, eu apanhei do meu marido. Mas uma mulher que apanhou do marido está com lesões aparentes que um vizinho a viu, ela com o olho roxo, ela com o lábio cortado, denuncia. Eu chego até a casa dessa mulher, ela fala para mim, não aconteceu nada, eu caí. É óbvio, claro, que ela tem o direito de registrar ou não. Mas eu também tenho o direito de investigar, de procurar saber, de procurar com testemunhas. E eu descubro que ela realmente apanhou do marido, nós descobrimos que ela realmente foi lesionada por ele, a gente vai até a delegacia, conversa com o delegado, conversa com o inspetor, e vê o que a gente consegue fazer de um registro. Né? A gente não obriga a mulher a ir à delegacia, a gente não pega ela pelo braço, você tem que ir. Mas a gente também a gente vai até o CRAS, pede o CRAS para fazer uma visita a essa mulher, e lá a gente vai conseguir cercar com uma rede de proteção e descobrir o que está acontecendo e o que vai acontecer. Uma coisa, o cara vai ficar com medo. Ele vê que tem polícia indo na casa, ele não vai agredi-la mais. Ou ela vai tomar coragem e vai denunciar. Então, o vizinho denunciou, ele faz muito bem. Existe um ditado que se fala, briga de marido e mulher não se mete a colher. Isso é mentira. Porque se uma mulher morrer do lado da sua casa, você vai lembrar pro resto da tua vida que você podia pelo menos ligar um 90. Liga o 90, você não é fofoqueiro não. Você está querendo salvar uma vida. Liga o 90, explica, olha, estou na minha residência, não preciso identificar. O vizinho está batendo na minha vizinha, estou ouvindo, a viatura vai até o local. Se a vizinha não quiser denunciar, a sua parte você fez, você não se expôs. Claro. E você pode salvar uma vida. Então a gente não obriga a mulher a ir, porque a mulher tem o direito dela. Ela já está sendo agredida e não vai ser um policial militar que vai agarrá-la pelo braço e falar que ela tem que depor. Que tem que falar. Então a gente consegue, por persuasão, conversando, a gente consegue extrair isso dela e fazer um registro de ocorrência. Verdade. Você tocou num assunto, e agora eu vou passar para o Sargento Amaral,
que são os projetos da Polícia Militar. Você tocou num projeto que eu já venho acompanhando há alguns anos. Hoje, aliás, eu cresci com o Capitão Amaral. Você lembra dele? Gente finíssima, né? E ele começou, eu não sei se foi ele que começou em Teresópolis o trabalho do PROERD, mas ele o fez durante muito tempo. Capitão Lima. Lima. Aderbal, perdão, Aderbal. E eu sempre gostei muito desse trabalho, porque você acabou falando sobre a infância, a criança, que tem os pais, né, como exemplo de tudo, que é onde geram várias situações futuras, até mesmo onde entra a Lei Maria da Penha. Sargento Amaral, esse projeto do PROERD, por exemplo, assim como a Lei Maria da Penha, assim como tantos outros projetos, qual a importância disso para uma criança? A criança que vê ali o pai agredindo a mãe, ou o pai envolvido em drogas, né, que aí entra o PROERD, qual a importância disso para a formação de uma criança? Né? Na fase adulta, ela vai relembrar a sua infância, tudo que ela passou, tudo que ela viu. O PROERD, por exemplo, tira a ideia das drogas, né? Esse mundo das drogas que é fantasiado principalmente nas comunidades, que tem ali os bandidos como heróis, né? Tanto é que há revoltas e mais revoltas quando acontece a morte de um traficante ou de um líder de favela. Mas qual a importância, agora na sua opinião pessoal como homem, não como policial, desses projetos dentro da vida de uma criança? Então, meu amigo, esses projetos são de suma importância, porque a criança está na fase do desenvolvimento da personalidade, né? Então ela precisa ter ali um exemplo para que ela possa seguir no futuro. Então o Programa Educacional de Resistência às Drogas, ele faz exatamente isso, né? Ele tenta resgatar a imagem da polícia perante comunidades, perante aquela sociedade, parte da sociedade ali mais sensível ao problema das drogas. De que maneira? Levando informação, porque a grande vacina hoje contra as drogas é a informação. Então, o PROERD chega naquele momento em que a criança está nessa formação de opinião a respeito principalmente de drogas, né? Porque a gente vê que hoje em dia nós temos aí marcha a favor da maconha e não se é falado, né, dos males que essa droga pode causar na saúde. Então o PROERD faz exatamente isso. E não fala só de drogas, fala de violência também, né? Que é de suma importância, porque aí a criança vai ter ali uma ideia do que ela está sofrendo, passando em casa. E aí a gente faz um link até com a violência doméstica, porque aquela criança vai observar ali a sua mãe sendo vítima, e a violência doméstica ela não é só através da agressão física, né, Bruno? Mas também da agressão psicológica, da humilhação, do xingamento. Então a criança ela é orientada a respeito dos aspectos físicos, sociais e legais do uso das drogas, o que vai acontecer no corpo, na vida, legalmente falando, se ela for pega portando uma quantidade de drogas, para ela já saber as consequências que ela vai ter que enfrentar se envolver com isso, né? E hoje, infelizmente, é muito comum a criança viver até num lar onde o pai, o irmão, já tem algum tipo de envolvimento, seja no uso ou no tráfico de drogas, e também vai observar a mãe, né? Como é que ela está sendo tratada pelo seu pai, pelo companheiro, padrasto, né? Então, esses programas que a Polícia Militar desenvolve são de suma importância. Eu acabei juntando viemos falar sobre o Maria da Penha. Mas eu acho que uma coisa sempre tem ligação com a outra. As drogas, por exemplo, nós temos exemplo. Eu acabei falando sobre a morte de um bandido e esqueci de falar da morte de um policial. A gente vê uma diferença gritante nisso aí. Se um bandido morre, a comunidade se revolta, quebra tudo, fecha a rua, faz aquele esparramo que a gente vê aí todos os dias no noticiário. Agora, quando um policial morre, ninguém faz nada, ninguém fala nada. Eu sou... É claro que a gente é formador de opiniões, eu não quero nem entrar nesse mérito
dos direitos humanos. Os humanos direitos não têm praticamente direitos nenhum, né? Não são velados, muitas vezes com a dignidade que merecem. E os bandidos, eles têm assim uma regalia fora do comum. E isso acaba gerando na criança, por isso eu falei do Proerge, porque a criança acaba vendo o policial, o bandido, como um herói, né? A vida fácil, o dinheiro fácil, as ostentações. E vendo o lado do policial, também não estou só acariciando o lado policial, mas acho que é por uma questão de justiça, né? E eu acabei entrando no detalhe das drogas, no mundo do crime, porque falamos de formação da criança, né? Da mesma forma que uma criança presencia um pai agredindo a mãe, a gente presencia também a criança partindo para o lado do crime por achar que é uma vida fácil, uma vida, digamos assim, o certo virou errado e o errado virou certo. Né? Por isso eu entrei no Proerge. A inversão de valores. A inversão de valores. Né? Então, é por isso que eu entrei na questão criminal, porque o trabalho que a Polícia Militar tenta fazer com relação, até trabalhar o emocional e o psicológico da criança no Proerge, que é isso que acaba acontecendo, mostrando que o errado é errado e o certo é certo. Né? Um trabalho inverso que muitas vezes a sociedade também acaba partindo para isso. Né? O policial, ele não pode matar um bandido, mas o bandido pode matar o policial. É essa ligação que eu quero fazer com relação à formação da criança. Né? Por isso a importância do Proerge, do Maria da Penha e tantos outros projetos. Mas a influência hoje da sociedade na criança, como é que a Polícia Militar pode ajudar a fazer o que o Proerge faz, que é essa formação de opinião? Como é que a sociedade muitas vezes prejudica muito a Polícia Militar, o trabalho da polícia? Eu até costumo dizer que já começa quando a criança é muito pequena. Quando a mãe vê a viatura passando e fala, se você fizer malcriação ou fizer alguma coisa errada, a polícia vai te pegar, né? Sim. Então a criança ela já começa ali olhando a polícia com um certo medo, receio, o que não deveria ser. Eu ouvi isso de um coronel. Ele falou exatamente com essas palavras que você... Ele inclusive repreendeu uma mãe. Ele, vou chamar a polícia. E ele, não faça isso, porque você cria um medo e distancia ainda mais a criança da polícia, quando não, deveria ser ao inverso. Exatamente. Né? Então, aí você estava falando, né, da formação de opinião. Então, o que acontece? Esses projetos, o Proerge, no caso das crianças em especial, muda completamente isso, né, na cabeça da criança. Porque a gente até percebe que nos primeiros encontros as crianças ficam retraídas ali, com um certo medo, receio, e com o passar do tempo, porque são vários encontros ali ao longo do curso, as crianças vão se soltando, pegando confiança, né? E observando que o policial não é aquele monstro, né? Que a sociedade pinta. Que a sociedade pinta, que muitas das vezes a mídia pinta, né? Que só apresenta aquelas ocorrências onde o policial matou, onde o policial estava envolvido com um exemplo negativo. Então eles veem um outro lado da polícia e passam a acreditar, passam a dar credibilidade ao trabalho da polícia, até mesmo e ver o policial também de uma outra forma, exatamente. De uma outra forma, né? Então, muitas das vezes, a gente chega lá no início e as crianças estão com medo, e depois a gente sai lá quando a gente termina o projeto e todas as crianças estão querendo ser policial. A gente percebe essa diferença na formatura. Quando tem esse começo, de participar, sim. Né? Você observa ali o carinho que as crianças passam. E durante mesmo o curso, durante o tempo que a gente fica, é convite para ir em festa de aniversário. Olha, policial, a minha mãe deixou eu chamar o senhor para ir no meu aniversário. Então, é uma política de polícia de proximidade, né? Porque a gente se aproximando da criança, a gente se aproxima também do pai, da mãe, né? Conquista a confiança. Muitas das vezes também acaba recebendo informações através desse elo de confiança. Aí o pai passa uma informação de alguém que está fazendo ali um tráfico no bairro, na rua onde mora.
Então, o trabalho é bem amplo, né? Então, a gente acaba também atuando não só na prevenção, mas também na repressão. Eu tive um exemplo desse lá em Teresópolis, que uma senhora, numa reunião de pais no final, né, pediu para falar comigo, porque ela se sentiu segura ali dentro da escola, teve a oportunidade de estar ali na presença de um policial, e ela trouxe a informação de uns elementos que estavam fazendo tráfico de drogas, e no portão dela, inclusive, lá estendendo um papelão, botando droga, comércio ali, aquele comércio bem nítido. E ela falou, olha, policial, não adianta ir de viatura porque é no morro, eles veem a viatura chegando lá embaixo, eles guardam e somem. Mas eu chego da igreja, eu tenho que pedir licença para eles tirarem aquilo do meu portão, eu não sei o que eu faço, e ninguém pode saber que eu falei, porque senão eu corro risco de vida. Eu falei para ela, nem perguntei seu nome ainda e nem preciso saber. Mas aí eu falei assim, olha, então para a gente não expor a senhora, eu precisava que você me trouxesse mais algumas informações. Se ele tem carro e se em algum dia da semana a gente percebe que o carro dele fica ali um longo tempo fora da garagem ou de onde costuma ficar estacionado. E ela não tinha se tocado nisso. E ela virou e falou assim, o senhor sabe que nas sextas-feiras de manhã ele sai cedo e depois só volta à tarde? E me passou as características do carro. E aí eu informei aquilo para os colegas e a gente fez uma operação numa sexta-feira, na entrada da cidade, e estava lá o carro vindo do Rio de Janeiro cheio de drogas. Então ali a gente pôde, ela teve até retornando na escola para fazer um agradecimento, e aí a gente observa, né, que a confiança que a corporação resgata com esses tipos de projetos, como o da Maria da Penha, como o ProERD, e como isso também auxilia na formação da personalidade, né, da opinião da criança, que daquele momento ali ela já não vê o policial como uma ameaça, mas entende que o policial está do lado dela. O receio se transforma em confiança, em né? confiança, em admiração, Sim. em exemplo. Exemplo disso, a minha filha, o Becosta mesmo conhece, ela é apaixonada pela Polícia Militar. Que legal. E até hoje ela fala que quer ser policial. Que bacana. Né? Legal. Foi de família boa, educação, você desde sempre ensinando o que é o certo, sempre trabalhando ao nosso lado. Então o exemplo veio de casa, nesse caso aí. É bonito ver quando eu passo com o Amaral pela rua, às vezes as crianças, lá tio Amaral. Às vezes ele já nem lembra, né, que diversas escolas, aí ele olha, eu lembro, isso aqui de tal escola. Então já aconteceu várias vezes. E é muito bonito ver como a gente é bem quisto pelas pessoas de bem. Você falou sobre situação de favela, de comunidade, né? A maioria das pessoas de comunidade que vão para a rua, eles estão recebendo dinheiro do tráfico ou estão sendo coagidas. Verdade. Muitas pessoas daquela estão lá na rua com bandeira, salve fulano, bandido que foi preso, liberdade para fulano, mas ela está ali porque o cara falou, se tu não foi, eu mato tu, tua família, queima a tua casa. Ou por dinheiro, ou por ameaça. Verdade. Então, muitas das vezes, as pessoas estão na comunidade, estão sendo oprimidas. E não tem como vai resolver? Vai ligar um 90, vai subir uma viatura onde tem um lugar de tráfego? É verdade. Não é a nossa situação. Teresópolis, Carmo, Sumidouro, São José, não tem um lugar nessa cidade que a viatura não entre. Uma viatura com 2 policiais. Ontem nós fomos numa comunidade em Teresópolis, antes de ontem, para prender o elemento, e provavelmente hoje a gente retorna lá. Dois homens entram na comunidade em Teresópolis hoje, graças ao nosso trabalho. Mas a gente sabe que Rio de Janeiro, sim, Caxias, é uma realidade tem lugares diferente. que a viatura não vai um carro blindado para poder subir. Que não é a nossa realidade, nem vai ficar nunca, porque o policial de Teresópolis tem uma visão diferente. As políticas que aconteceram no passado permitiram que os traficantes se alojassem. É verdade. Voltando ao Maria da Penha, hoje, a violência doméstica, ela não é mais direcionada a um determinado nível social. Hoje a gente sabe que a violência doméstica, ela atingiu todos os níveis da sociedade. Aqui em São José, você já tem você falou que está fazendo essa estatística, sim, mas qual o nível social mais atingido com relação à violência doméstica? Estatisticamente, as pessoas mais pobres são tem mais pessoas pobres. Existe, né, uma explicação para isso? Populacionalmente, tem mais pessoas pobres do que ricas. Sim. Né? Aqui no nosso país, infelizmente. Então, se você botar em proporção, a violência doméstica é igual.
Mas se tem mais pobres que são mais vítimas, é óbvio, pela proporção. Mas um exemplo clássico que a gente aprende no curso da Maria da Penha, que infelizmente é estudo de caso, foi a juíza que morreu há pouco tempo. Sim. É um estudo de caso. A juíza ganha bem, a juíza tem boas posses, morreu, foi vítima. Então a violência doméstica atinge a todos. O que eu costumo falar em 2 anos de Maria da Penha: a violência doméstica atinge ricas, pobres, negras, brancas, não importa. Mulheres lindas e mulheres que não são bonitas. A gente sabe que isso depende muito do caráter, personalidade do homem, mas se fôssemos colocar a culpa, digamos assim, a mulher ela tem uma parcela de culpa, eu digo mesmo sendo vítima. Eu digo pelo seguinte: se você levanta a mão para uma mulher uma primeira vez e ali ela bota um ponto final, isso, claro, obviamente que no futuro ela vai evitar uma coisa pior. A mulher peca nesse aspecto? Acredito que a mulher peca muito pelo amor. Acredito sinceramente, a mulher quando ama, ela ama muito, então ela aceita pelo coração, ou pelos filhos, ou por uma condição. Né? A dependência econômica pra gente é incrível. Porque ela não vai querer passar fome, ela não vai querer passar. Diferente de uma mulher que quer viver de vantagem. Às vezes a mulher pode querer viver de vantagem, ficar com um cara que já é até casado, querer ser sustentado submete. Por ele. Pode até ser, mas nenhuma. Eu em 2 anos de Maria da Penha já ouvi de tudo que você pode imaginar. Tudo. Já peguei todo tipo de casa com pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas que não tinham nada dentro de casa e mansão que você olhar, pessoas muito ricas. Então, de tudo a gente já viu. Baseado nisso que você falou, qual o conselho que você dá principalmente para os jovens? Quando eu toquei nesse assunto agora, é porque no meu modo de ver, eu até falo com minhas filhas: não admita nunca que alguém levante a mão para vocês. Por isso é que eu te perguntei e volto a essa pergunta. Se numa fase de namoro, o namorado levanta a mão para a menina, qual o conselho que você daria? Termina, dá a segunda chance e aí se submete a todo aquele processo que você mais do que ninguém já conhece? Enfim. Realmente é muito complicado porque às vezes você vê a mulher apaixonada, né? É terrível. Às vezes a menina apaixonada acha que aquele cara é o melhor cara do mundo e não é. Então um conselho que eu dou, posso falar por nós 4 homens aqui: o namoro é a melhor fase. Não existe fase melhor do que o namoro. Não existe. Você não tem problema, você não tem preocupação. Se nessa melhor fase o cara já te bate, o cara já está estressado. Uma questão de visão, né? Já viu. Imagina você, a mulher, com um filho dentro de casa, filho chorando. Hoje em dia, muitas pessoas passam por dificuldade financeira. O cara com problemas, às vezes desempregado. Imagina com todos esses problemas e mais a ignorância. Então, a ignorância não leva ninguém a lugar nenhum. O namorado gritou com você, o namorado é extremamente estúpido, pode contar que vem coisas piores. Mas é óbvio, claro, que o meu trabalho é apoiar a mulher. Eu tenho assistidas que já apanharam 5 vezes e voltaram para o marido. E em nenhum momento eu chego lá e falo: eu te avisei. Esse não é o meu trabalho. Claro, o meu trabalho é acolher a mulher. Eu posso ir 50 vezes na casa dela. Se ela apanhar 50 vezes e voltar para o marido, eu vou 50 vezes lá. Vou dar assistência. Se tiver que prender o elemento, o envolvido, nós vamos prendê-lo. Mas meu trabalho nunca é ir contra a mulher. Sempre apoiar e sempre tentar ajudar. Tentar entender o porquê que está isso acontecendo. Se é dependência econômica, se ela é apaixonada demais por ele, que também hoje já tem estudos que diz que isso prejudica a mulher. Então a gente, na Polícia Militar, a gente tenta, no nosso projeto, a gente tenta aconselhar a mulher para tentar resolver o problema dela. Porque a gente prende outra coisa gritante. O marido é preso por bater na mulher, separa da mulher. A gente apenas separou aquela mulher dele, que ele vai voltar para a rua, vai arrumar outra. O agressor troca de mulher. Então é uma coisa básica. A gente sabe disso, o agressor, uma mulher arruma um namorado. Ah, ele namorava fulana. Procura saber da fulana. Procura saber o passado dessa pessoa. Se ele já tiver violência doméstica, pode contar que você é a próxima vítima. Então, mas ele se arrependeu. Aí é com a mulher. O meu trabalho é apoiá-la.
Mas dói muito no coração saber que uma mulher morreu, que ela não tem a segunda chance. Se ela apanhou uma vez, que não deixou lesões graves e ela se recuperou, ela vai tocar a vida dela. E as mulheres que morrem? A gente perdeu uma mulher em Teresópolis. Infelizmente, ela não seguiu as orientações que os colegas tiveram dado para ela. Ela se encontrou com o ex-companheiro, foi até a roça, até aqui no interior, buscar uma motocicleta junto com ele, e a gente sempre falou, pediu sua medida protetiva, se afasta. Se afasta. Porque a vida é sua. Você, a maior segurança é você que faz. A gente auxilia. A maior segurança é a mulher que faz. Se ela pedir uma medida protetiva, ela tem que se afastar do agressor. Bom, baseado na tua experiência, em tudo que você vive no dia a dia, o que é considerado violência contra a mulher? Existem 5 tipos de violência contra a mulher. Existe violência patrimonial, violência física, psicológica, sexual também. A violência que pouca gente comenta sobre é a sexual. O homem obriga a mulher a ter práticas que ela não quer, com pessoas que ela não quer. Igual, reiterando, já tive a infelicidade de ver todos esses tipos de violência na prática. Uma violência patrimonial, o cara não deixa a mulher trabalhar, destrói os bens dela. Celular, que é muito comum. Uhum. Né? Invade as redes sociais dela. A mulher quer ter o Facebook dela, o WhatsApp. Aquilo é uma coisa particular dela. Tenho certeza que 99% das mulheres não usam isso para atraí-lo. Mas o cara, na cabeça dele, um cara que às vezes é doente, tem problemas, pega o telefone dela, fuxica. Isso é crime. Então, violência psicológica. Recentemente eu fui numa mulher. Recentemente ela falou para mim que preferia ter tomado um tapa no rosto do que as palavras que o marido falou para ela. Falou que ela era gorda, que ela era esquisita, se ele a largasse ninguém ia querer, e a moça era bonita. Na cabeça dela, ela achava realmente que ela era gorda. Por quê? São 10 anos, 5 anos o cara falando, humilhando. Ela acaba acreditando. Infelizmente. Aí não é o meu colega que vai chegar na hora conversando, que vai resolver em 5 minutos o que uma pessoa demorou 10 anos, 15 anos. Temos senhoras que se separam. Hoje a gente vê muito casal com 50 anos de casado se separar. Aí o pessoal fala, nossa, passou coisas muito piores, mas ninguém sabe o que ela passou dentro de casa. Casal idoso separando. Aqui em São José eu acompanhei uma senhora, ela falou que eu não quero esse homem na minha casa mais. Filhos, todos os filhos já com 50 anos, os filhos dela. Aí você para falar, o que essa senhora não passou? O que essa pessoa não arrastou até aqui? Violência psicológica é terrível. A mulher bota a mulher para baixo. Você vê quando o cara quer comprar um carro, ele vira e fala assim, não, esse carro tá com a roda amassada, tá escapando, tá com a lataria amassada, tá horrível. Por quê? Ele quer depreciar o preço para comprar barato. É porque ele quer. Um homem, quando faz isso com a mulher, ele quer mantê-la debaixo dele. Ele quer que ela fique abaixo dele, dependa dele como se fosse uma escrava. Por isso que ele faz isso. Esse é o nosso trabalho. Quando eu não consigo, com o meu trabalho, a gente vai nas psicólogas, às vezes até psiquiatra, que a mulher ela tá tão bitolada com aquilo, ela tem que tomar remédio para curar daquelas ansiedades dela e melhorar a autoestima da mulher. Bom, existem vários fatores que geram a violência e acaba tornando a coisa pior. Qual a melhor forma de perceber a violência doméstica? A mulher, por si, ela pode procurar ajuda psicológica ou, no caso, deveria passar primeiro pela Patrulha Maria da Penha para ser encaminhada? Eu aconselho o seguinte, a mulher tem que saber o que está acontecendo com ela. Ela pode procurar o CRAS aqui em São José é excelente, a gente tem um bom atendimento. Se ela sentir qualquer coisa errada na vida dela, às vezes o marido gritou com ela uma vez, mas o cara é um bom marido, gritou com ela uma vez, ela não discutiu uma discussão boba, ela não vai chamar a polícia, não vai pedir medida protetiva, pode dar uma discussão boba. Sim. Mas são discussões bobas que levam a agressões. Começam, é uma avalanche. Se o cara discutiu com ela um dia, não, você não lavou a louça, ela vai chamar a polícia por isso. Todo casal discute. Eu sou casado, eu discuto com minha mulher, você deve discutir com a sua,
Ele, quando era casado, discutia com a mulher dele. Mas discutir, o que é discutir? Não, a gente tem que fazer isso, tem que ser dessa forma. Ah, não, amor, não concordo. Não, tem que ser assim, tudo bem. É normal discussão. Discussão que eu digo não é briga. Agora, começou briga, levantou a mão, acabou. O homem que levanta a mão para uma mulher, sinceramente, realmente ele não deve amá-la nunca. Ou ele confunde o que é amor com posse. Ou ele quer uma escrava dentro de casa, talvez seja isso que ele queira. Então, realmente, a mulher deve entender o que está acontecendo com ela. Se ela perceber, poxa, eu estou envolvido num crime, ele está me ameaçando, ele está gritando comigo, ele tá cada dia mais avançando para uma coisa ruim, que é óbvio que todo mundo sabe. Quando as coisas vão de mal a pior. Então, ela percebeu que as coisas estão ruins, ela se separa, ou ela dá um tempo do relacionamento dela, explica para ele, olha, eu não quero isso para minha vida. Eu vi fulana acontecer isso, eu vi minha vizinha passando por isso, eu não quero isso. Então a mulher tem que entender o que está acontecendo com ela. Porque agressão, igual a gente tinha falado no começo de namoro, lua de mel, começo é namoro. É verdade. Como na melhor parte você já vai estar brigando. Tem dificuldade, a gente comenta muito, o pior do meu trabalho é o álcool e as drogas. O homem chega bêbado em casa, quer ser brabão, às vezes apanhou no bar e vai em casa e desconta na mulher. Ou droga, que o cara tá louco, não vê ninguém. Aí bate na mulher em casa. Então, realmente, para piorar o meu trabalho é o álcool, são as duas drogas, o álcool e os outros tipos de drogas ilícitas, porque realmente elas modificam as pessoas. Eu queria propor a vocês uma segunda parte desse bate-papo, né? Para que a gente possa tocar em outros assuntos para esclarecer mais as pessoas que vivem essa realidade. No mais, eu queria te agradecer muito, B. Costa, e saber de você, a mulher que se sentir ameaçada, o que ela deve fazer? Tem algum número específico para ligar? Procura direto no DPO? Qual a forma mais rápida da mulher ter esse socorro? A Patrulha Maria da Penha dispõe de um telefone de WhatsApp, ela pode mandar foto, mandar vídeo, mandar o que ela quiser, que ela pode filmar também uma agressão na casa dela, mandar pra gente. Um vizinho estiver vendo uma agressão acontecendo, pode filmar. Essas imagens vão ser sigilosas, a gente não divulga para ninguém. Então pode ser feito pelo nosso telefone, eu vou passar, o Brauler vai filmar aqui o cartaz depois, nós temos o nosso telefone. O 90 é importantíssimo, porque por mais que ela não, às vezes ela não tem R$1, não tem dinheiro, não tem crédito para ligar para o nosso celular, não tem WhatsApp, ela liga o 90, o DPO também é bem preparado, os colegas aqui de São José são muito bem preparados para a violência doméstica, a gente tem essa interação entre a gente, não é só porque nós somos da patrulha, eles também têm um comprometimento com o povo Vale Rio Pretano. Então o que eu peço é ligar 190, é o mais fácil, é o 90, e também tem nosso WhatsApp. Tá certo. Obrigado mais uma vez e parabéns pelo teu trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, falo o nome do Coronel Cardoso, nosso comandante, tá? Aqui o Tenente Nishio, que dão todo o suporte para a gente possa fazer o nosso trabalho. São pessoas completamente enganjadas contra a violência doméstica, nos ajudam muito no nosso trabalho. Então, é mais agradecer. Tem o meu companheiro, o Amaral, está esse mês conosco, está agregando muito, porque trazendo essa experiência do ProERD também para a gente. Tá? A Gisele está de férias, que é minha companheira normalmente. Tem o Sargento Diego na outra ala e a Cabo Karen, também faz um excelente trabalho aqui na nossa área. Então, passar para o Amaral, agradeço muito a oportunidade, peço desculpas aos erros, porque nós somos soldados combatentes de rua, é um prazer imenso estar aqui. Obrigado, querido. Sargento Amaral, obrigado pelo carinho, parabéns pelo trabalho. Tony, só agradecer, é um prazer para a gente estar aqui, né, podendo falar um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve, porque muitas das vezes as pessoas não têm conhecimento, acham que a polícia militar só atua na repressão, mas não é bem assim, né? Esse trabalho da Patrulha Maria da Penha é um trabalho preventivo também, porque as mulheres que sofrem a violência doméstica são assistidas ali o tempo todo, através dos telefones ali que a gente porta. E falar também, né, obrigado pela oportunidade também sobre o ProERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas, que a Polícia Militar também desenvolve nas escolas, visando exatamente isso, até que o B. Costa comentou, afastar as crianças das drogas, para que elas também não se envolvam em violência, porque onde tem droga tem violência, as duas coisas são sinônimas, né?
Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade da gente estar falando aí do nosso trabalho. Bom, nós voltaremos a falar sobre esses dois assuntos, tanto o PROERD quanto a Lei Maria da Penha. Com a imagem de Braulio Silva, Tony Ferreira para o São José News.